Olá pessoal, meu nome é Renata Oliveira, bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento motor, um modelo teórico. Até a década de 80, o desenvolvimento motor ele era somente a descrição e a catalogação de dados, sem ênfase em um modelo que explicasse teoricamente o comportamento motor ao longo da vida. E existem poucos modelos teóricos abrangentes para o desenvolvimento motor. Assim, o pesquisador que estuda o desenvolvimento motor, ele deve interessar-se por aquilo que as pessoas são em faixas etárias específicas, a descrição, e pelo motivo da ocorrência dessas características, a explicação. Um dos modelos básicos do desenvolvimento motor inclui o estudo das mudanças no comportamento dos movimentos ao longo do ciclo da vida. O movimento observado ele pode ser agrupado em 3 categorias funcionais, conforme apresentado abaixo. Nós temos na primeira imagem, sinalizando tarefas de movimento de estabilização corporal. Tá? Ao meio nós vemos tarefas de movimento de locomoção. Então, os indivíduos aí caminhando. E, por fim, nós temos tarefas de movimento de manipulação, As tarefas de movimento de estabilização, elas exigem certo grau de equilíbrio ou postura e abrangem movimentos como torcer, virar, puxar. E ela refere-se a qualquer movimento que aconteça como fator de ganho ou manutenção do equilíbrio da pessoa em relação à força de gravidade. Posturas invertida é um exemplo, e rolamentos do corpo. Em relação a tarefas de movimento de locomoção, ela envolve mudança na localização do corpo em relação a um ponto fixo na superfície, transportar o corpo, então, de um ponto para o outro, seja caminhando, correndo, pulando, saltitando. E a locomoção, ela, então, refere-se aí o corpo movimentando de um ponto ao outro. Em relação a essas tarefas de locomoção, elas também envolvem estabilidade, que é a manutenção do equilíbrio em uma situação de oscilação comum, tá? Então, nós vemos, aí uma tarefa de locomoção, que é o rolamento. Em relação às tarefas de movimento de manipulação, elas referem-se à manipulação motora ampla e fina, como tarefas de lançar, chutar, rebater, o drible, o voleio. Essas tarefas elas são colocadas como amplas, enquanto as tarefas que envolvem uma habilidade fina, como costurar, cortar, digitar, porque pintar, a gente precisa de uma maior precisão nessas tarefas. Em relação agora, nós vemos aqui na imagem uma tarefa de pular corda. Essa tarefa, ela envolve as três tarefas mencionadas: locomoção, estabilização e manipulação. Quando a criança ela tem o ato de pular, seria uma tarefa de locomoção, manter o equilíbrio, para esse salto é uma estabilização e o ato ali de rodar a corda uma manipulação. Então, o movimento é uma abertura para o processo de desenvolvimento motor e uma das formas de estudar esse processo seria, então, examinar a progressão sequencial das habilidades de movimento ao longo de toda a vida. Então, nós vamos apresentar aqui um modelo teórico que coloca que as fases do desenvolvimento motor e os estágios desenvolvimentais dentro de cada fase destina-se a servir esse modelo, tá? Então, nós vamos apresentar agora a ampulheta de Galarrue. Então, aqui nós temos a ampulheta de Galarrue.
Ela coloca do seu lado esquerdo as faixas etárias aproximadas de desenvolvimento que ocorre, cada um desses estágios de desenvolvimento motor, que é colocado no lado direito, tá? E nós vamos ver cada uma dessas fases, que ao centro ali da ampulheta a gente consegue observar, né? A fase motora reflexiva, rudimentar, fundamental e especializada, né? E essas fases, né? Esse movimento ele vai ser utilizado para a vida diária da pessoa, como forma de recreação e também para competição, tá? Então, agora a gente vai observar essas fases. A primeira fase aqui é a fase do movimento reflexo, que é os primeiros movimentos do fetus, assim que ele nasce. Esses movimentos, eles são reflexos. Os movimentos reflexos, eles são, então, involuntários, controlados subcorticalmente e que formam a base das fases do desenvolvimento motor. Essa atividade reflexa, ela vai permitir ao bebê conseguir informações do ambiente em que ele se encontra, tá? Então, essa fase, né, ele dispara a atividade do movimento involuntário no bebê, para ele conseguir interagir ali com aquele ambiente. Os movimentos involuntários, juntamente com a evolução cortical dos primeiros meses de vida, ele é importante para a criança aprender mais sobre o próprio corpo e o mundo externo. Então, nós temos os reflexos, que são chamados primitivos. O que seriam esses reflexos, né? São resposta de coleta de informação e vai auxiliar a estimular a atividade cortical e desenvolvimento do bebê. Busca de nutrição e proteção é um exemplo, e reflexo de fixação e sucção são considerados mecanismos de sobrevivência desse bebê. Então, esses reflexos eles são chamados de primitivos. E os reflexos posturais são a segunda forma de reflexo involuntários no bebê. Eles são similares aos comportamentos voluntários e como se fossem dispositivos de teste neuromotor de estabilidade, manipulação, locomoção, que serão usados mais tarde pelas crianças. Um exemplo, né, reflexo de dar passos e engatinhar, que serão usados futuramente para o andar e engatear. Continuando aqui, a fase do movimento reflexo, ela pode ser dividida em dois estágios sobrepostos, sendo eles o estágio de codificação de informações, que seria aquele que refere-se à coleta de informações do ambiente. Os centros cerebrais inferiores, eles são mais altamente desenvolvidos do que o córtex motor. Tá? Posteriormente a esse estágio, nós temos o estágio de decodificação de informação, que vai se iniciar por volta do 4º mês de vida e substitui a atividade sensória-motora pela atividade perceptivo-motora. Após aquela fase de movimento reflexo do bebê, nós temos a fase de movimento rudimentar, que as primeiras formas de movimento voluntário dessa criança, e ela pode ser observada no bebê desde o nascimento até os 2 anos. Ela é determinada pela maturação e são sequenciais e previsíveis. Então, em condições normais, essa sequência ela é resistente à mudança. A taxa de surgimento dessa sequência, né, dessa fase, vai depender de fatores biológicos e ambientais e da tarefa. Essa fase, né, envolve movimentos de estabilidade, como adquirir o controle da cabeça, do pescoço, dos músculos do tronco, manipulação de alcançar, pegar e soltar, e a locomoção, né, arrastar, engatinhar, caminhar. E aqui temos o estágio de inibição do reflexo, que inicia-se com o nascimento
E os movimentos, eles começam a ser influenciados pelo córtex em desenvolvimento. Aqueles reflexos primitivos e posturais, eles então vão ser substituídos por movimentos voluntários, e um movimento voluntário mal pode ser distinguido durante essas duas fases. Há uma atividade global da mão inteira, do punho, do braço, do ombro e até do tronco, só que é uma atividade realizada de maneira descontrolada. O estágio pré-controle, ele vai de 1 ano de idade, a maior precisão e controle do movimento, então com 1 ano de idade ele começa a ter maior precisão e controlar mais seus movimentos. E distinção entre o sistema sensorial e motor. A evolução dos processos cognitivos vai auxiliar no ganho dos movimentos rudimentares e aprendem a adquirir o equilíbrio, manipular objetos, locomover-se no ambiente. Posteriormente, nós temos a fase do movimento fundamental. Essa fase representa um tempo em que as crianças mais novas estão ativamente envolvidas na exploração e experimentação do potencial de movimentos de seus corpos. É a fase da descoberta do modo em executar uma série de movimentos de estabilidade, locomoção e manipulação, primeiro sozinhos e depois combinados. Os padrões de movimento fundamental, eles são padrões de comportamento básicos observados e conforme aqui nós vemos, né, os movimentos, né, estabilizadores nas primeiras imagens, locomotoras ao centro e manipulativas, né, na última imagem. A fase do movimento fundamental, ela vai desempenhar um papel no desenvolvimento de padrões de movimento, porém ela não deve ser vista como uma única influência. As condições ambientais, oportunidades de prática, incentivo, instrução são importantes no grau de desenvolvimento das habilidades do movimento fundamental. As habilidades motoras fundamentais, elas são importantes para a vida toda. Um exemplo, né? Os componentes que são observáveis da cambalhota, eles são essencialmente os mesmos em todas as faixas etárias. Quando a gente verifica em diferentes faixas etárias, as sequências similares de habilidades do movimento fundamental independem, então, da questão etária. Essa fase do movimento fundamental, ela vai englobar 3 estágios, em que o estágio inicial ele é caracterizado pela ausência de determinadas partes ou por uma sequência inapropriada, uso do corpo exagerado ou restrito, má coordenação e fluxo rítmico, que ocorre por volta de 2 e 3 anos. Posteriormente, nós temos o estágio elementar, em que vai haver um maior controle e fluxo rítmico. Noção espaço-temporal, ela fica melhorada, porém o uso do corpo ainda permanece, né? Exagerado e restrito. As crianças com desenvolvimento típico avançam no processo de maturação e é possível observar vários estágios elementares diferentes sobrepostos nessa fase. O estágio maduras. Nesse estágio, a performance ela é eficiente, coordenada e controlada, com prática, aquisição em distância, rapidez, quantidade e precisão. Ela envolve, né, a faixa etária por volta de 5 ou 6 anos, porém, as habilidades manipulativas elas vão se desenvolver mais tardiamente. Aí nós temos a fase do movimento especializado, né, que é o produto da fase do movimento fundamental. É uma ferramenta a ser aplicada a uma série de atividades de movimento complexa para a vida diária, recreação e esporte, e ocorre o refinamento progressivo das habilidades de estabilidade, locomoção e manipulação da criança. Os padrões de movimento contínuo na habilidade de movimento fundamental, eles são os mesmos em que se baseiam as habilidades específicas do esporte.
Portanto, a gente pode concluir que o domínio das habilidades fundamentais leva ao aprendizado facilitado das habilidades específicas. Então, a fase do movimento especializado, ela também possui 3 estágios, sendo o estágio de transição, que ocorre na faixa etária de 7 a 8 anos, e vai combinar e aplicar habilidades de movimentos fundamentais em ambientes recreativos e esportivos. As habilidades aqui são as mesmas da fase fundamental, porém com uma maior precisão e controle. O papel dos pais e professores aumenta o controle motor e a competência dos movimentos. Nesse estágio ainda é possível observar uma capacidade cognitiva limitada. Posteriormente, vem o estágio de aplicação, que ocorre por volta de 11 a 13 anos, e ocorre um aumento da capacidade cognitiva e a experiência do indivíduo. O capacita a tomar decisões e especializar no que gosta. Evitam ou buscam a participação em atividades específicas. É a época em que as habilidades mais complexas devem ser refinadas e usadas em jogos avançados. Por fim, temos o estágio ao longo da vida, que vai se iniciar aos 14 anos e é o ápice do processo de desenvolvimento motor, que é caracterizado pelo uso do repertório de movimento adquirido pelo indivíduo ao longo da vida. Fatores ambientais, elas vão afetar esse estágio, como tempo, dinheiro, equipamentos e outros fatores que podem prejudicar, a aquisição nesse estágio. Então, a ampulheta triangulada é um modelo para a vida inteira. Os limites de cada faixa etária ele tem que ser visto como orientações gerais que ilustram apenas o conceito amplo de adequação à idade. Podem haver, por exemplo, um menino de 10 anos com habilidades no estágio especializado para movimento de estabilidade, mas com habilidades manipulativas ainda no estágio fundamental. Então, esse modelo é só uma orientação geral. Aqui nós podemos ver, a ampulheta e nós vemos aqui as diferentes fases nela. Nós temos de um lado esquerdo os fatores de hereditariedade, em que ele possui uma tampa e no momento da concepção, do nascimento, ele é determinado a constituição genética e fixa a quantidade que vai caber nesse recipiente. Então, a questão hereditária da pessoa ela é muito importante. Também temos do lado direito, onde a gente consegue manipular a questão ambiental. E eu consigo, nessa questão, acrescentar mais informações àquele indivíduo. As primeiras fases, elas são previsíveis. Um exemplo, as crianças, elas sentam-se antes de ficar em pé, ficam em pé antes de andar e caminham antes de correr. A taxa de aquisição dessas habilidades que é variável e é dependente das exigências mecânicas e físicas de cada tarefa. Um exemplo, ficar de pé. Então, aqui, continuando as informações aqui da ampulheta, é importante a gente considerar que os meninos e as meninas, eles iniciam o desenvolvimento de todo o conjunto de habilidades motoras básicas, correr, pular, soltar, nessa fase motora fundamental. E muitos acreditam que as crianças, de algum modo, irão aprender automaticamente o modo de realizar esses movimentos devido à maturação. Porém, sabe-se que essas crianças elas precisam também de algum estímulo para desenvolver essas habilidades. Aqui nós conseguimos observar, que em determinado momento da nossa vida essa ampulheta ela vai virar de lado. E o momento em que vai ocorrer essa virada vai depender das questões culturais e sociais.
As restrições de tempo limitam a aquisição de novas habilidades de movimento e a manutenção das habilidades adquiridas na infância e adolescência. Então, o que nós vemos novamente aqui, né? O estilo de vida, ele vai fazer com que você consiga manter por mais um estilo de vida, principalmente ativo, ele vai fazer com que você consiga manter essas habilidades adquiridas na infância por mais tempo. Aqui, né? Então, não se pode fazer muito para interferir nas questões hereditárias, como, por exemplo, né, a predisposição à longevidade ou alguma doença coronariana. Essa areia, quando ela é escoada por esse filtro ali, ela não pode ser recuperada, porém tem que passar por outro filtro ainda. Agora, as questões do estilo de vida, que é determinada pela aptidão física, nutrição, exercício, estresse, bem-estar, essa nós conseguimos influenciar a taxa ali de escoamento dessa areia. Não há como evitar esse escoamento total, mas eu posso retardar eles obtendo um estilo de vida mais ativo. E mesmo assim, eu ainda consigo, observando aqui pela imagem, lá no alto dela, ver que eu consigo também incluir mais areia após eu ter virado essa ampulheta de lado. Tudo vai depender do estilo de vida do indivíduo que ele vai levar, para que essas perdas nas habilidades que ele adquiriu na infância e adolescência, elas não sejam de uma forma muito drástica. Então, olha só, observando aqui, né, as ampulhetas, né, nós verificamos, então, as fases, né, que a distribuição das habilidades de movimento entre as categorias, locomoção, manipulação e estabilização. O indivíduo ele pode, então, estar no estágio elementar de algumas habilidades, porém, no estágio especializado de outras. O modelo da ampulheta ele é descontínuo e ele acontece dentro de um padrão auto-organizado. E envolve uma questão multidimensional, tanto questões afetivo, motora, cognitiva e social. Então, nós vemos do lado esquerdo, né, a ampulheta, desde o nascimento, né, até ali a fase da adolescência, e na direita nós conseguimos observar quando essa ampulheta ela vira de lado, né? E que aí agora a gente tem que tentar manter as aquisições que nós obtivemos na infância e adolescência por um maior período de tempo. Aqui é a referência bibliográfica que eu utilizei na aula. E eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no canal EFI Sem Complicação, tá? Nessa aula nós vimos, né, a questão do desenvolvimento motor, o modelo teórico aí com as fases desenvolvimentais, tá? E eu espero que no próximo videoaula vocês assistam também. Muito obrigado!